Instituto é uma entidade que tem como missão garantir vida plena às pessoas que vivem com a doença de Alzheimer e outras formas de demência e também às suas famílias. Vida plena significa ter as mesmas oportunidades que as pessoas sempre tiveram ao longo das suas histórias, das suas trajetórias de vida. Ter a possibilidade de manter o seu convívio social, de se manter ativo na sociedade, participando das próprias decisões, das decisões sobre a sua vida. Então esse é o nosso trabalho aqui, acolher essas pessoas e dar a elas a oportunidade para que elas se mantenham então ativas pelo maior tempo possível, participando na sua comunidade. Este é o Sebastião, nós já estamos casados há 60 anos. De uma hora para outra eu comecei a perceber que ele estava começando a esquecer das coisas. Achei melhor procurar um especialista, né? Já faz 9 meses que nós estamos lá. Então nesses 9 meses eu sinto que ele renasceu. Hoje ele come bem, hoje ele quer andar, adora fazer atividades lá, principalmente de alongamento. Então ele adora. E eu também, claro, né? Que eu também tiro uma casquinha nisso aí, ó, né? A mamãe está com 92 anos, eu acompanho a mamãe nas oficinas e eu percebi assim uma evolução muito grande na mamãe. Ela interage, ela conversa. Fico muito feliz porque eu vejo assim o quanto ela ainda está ativa. Muito bom lá. Lá eu faço a ginástica, respondo as perguntas que eles me fazem. E eu gosto demais de lá, porque eu aprendi muita coisa. Conversa bastante, são todos muito bons, são muito carinhosos. A minha sogra, ela chama Darcy de Souza e Silva, tem 80 anos e ela está com a doença de Alzheimer já tem mais ou menos uns 2 anos e meio. Ela vai, ela fica contente, ela volta feliz. Lá tem fisioterapeuta, psicopedagoga, tem psicólogo. O pessoal é muito bacana. Eles dão assim todo o apoio que eu, na verdade, não achava que era tão bom. Por ser um instituto que a gente não paga nada, né? É bem atendido, eles acolhem muito as pessoas. Tem palestra, tem passeios, tem curso. Depois que eu vim para cá, nossa, melhorei muito a minha memória. Porque aqui a gente conversa, a gente distrai, a gente faz atividades. A gente melhora em tudo, sabe? Em tudo. Na memória, na vontade que a gente tem de fazer as coisas. O autoestima da gente muda totalmente. Eu me senti muito bem com eles, com todo mundo. Eles acolhem muito bem. Eu só tenho que agradecer a eles, né? Ele é o Ueda Tetsuo, é meu marido, há 86 anos. Ele fazia de tudo, trabalhava, consertava relógio, ia todo dia na loja, né? E depois veio a pandemia, aí parou tudo, né? Ele cantava karaokê, e aí não foi mais em karaokê, nada. Aí logo já começou esse sintoma de esquecimento, né? A minha neta que conheceu e matriculou a gente lá. É muito alegre, tem várias aulas, né? Educação física, tem aula de psicologia. Aí eu acompanho ele, aí eu também frequento junto. São pessoas alegres, né? Conversa e ri, faz os trabalhos, né? Passa umas horas bem alegres. A minha mãe é a dona Vicentina, 87 anos. E a partir do momento que ela começou a frequentar, eu já percebi que já deu assim uma melhora. Eu percebi que ela ficou mais atenta, ficou mais alegre. Quando chega lá, ela já fica toda feliz. Então eu senti também o cognitivo dela, também eu percebi que deu uma ampliada. É maravilhoso e a população está envelhecendo e precisa urgente aumentar lugares assim. Esse tipo de exercícios muda totalmente a pessoa. Ficam mais ativos, mais alegres, que a alegria ela transforma qualquer pessoa.
A ciência mostra que o que é moderno, o que é transformador na doença de Alzheimer, não são os remédios, e sim a postura, a atitude. Quando a gente cria um instituto, não me esqueças, com este formato, com este jeito de estimulação mental, de estimulação psíquica, de interação social, nós estamos criando um modelo terapêutico, um modelo de transformação, um caso inédito no Brasil. Se ele conseguisse ser reproduzido em cada município, em cada bairro, se os gestores conseguissem fazer deste Instituto Não Me Esqueça, na verdade, uma política de saúde pública para o indivíduo que sofre com demência. O Instituto ele traz uma coisa muito nova, muito de vanguarda, de uma maneira muito mais eficaz do que os remédios que há mais de 50 anos a gente estuda. Embora o nosso trabalho tenha clareza de que não é um processo de melhora, nos dá muita satisfação sabermos que a gente consegue mantê-los ativos, presentes pelo maior tempo possível. Cria-se uma nova família, são novos vínculos, é uma grande rede de apoio que se estabelece a partir dessa participação aqui todas as semanas. Disseminar conhecimento é uma forma importante de ajudar, porque quanto mais as pessoas conhecem, mais elas se tornam atuantes e ativas no seu próprio processo de envelhecer bem, e se já envelheceu com algumas doenças, de poder buscar ajuda, apoio e assim ter muito mais qualidade de vida. É tão bom, tão gratificante, que a gente queria que se espalhasse, né? Para outras pessoas também, né? Tivesse mais apoio, conseguiria atender mais pessoas. Então, você ficando alegre, você vive melhor. A minha palavra para eles é gratidão por esse lindo trabalho que vocês desenvolvem. Então a gente conseguiu. Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, seja bem-vindo. 40º episódio do Pod Chef. Por enquanto a gente ainda está conseguindo falar, né? 40º. Depois que passar de 100, como é que vai ser? 74º? Não, aí fala assim, 40. É, mais fácil, né? Mais fácil. Gente, obrigado. E para que a gente continue nas redes, aí nos sigam, @podchef no YouTube, @podchef oficial no Instagram, e @podchef, porque aqui pode chef, né? Sempre pode. Sempre pode. Sempre pode. Estamos a caminho dos 2.000 inscritos. Precisamos de contamos com vocês para atingir a meta agora, né? A gente atingiu e agora a gente está tentando dobrar a meta. Né? Era sempre assim, né? Sempre assim. Né? Hoje o tema... Sério, né? Sério. E a gente sempre de fala extrema sério. necessidade. Nós sempre falamos sério, que é que às vezes a gente... Mas hoje... Descontrai, né? Hoje, novamente, vamos voltar a falar de saúde, né? Vamos abordar um tema muito importante. É lógico que a gente vai sorrir aqui, porque a gente é muito animado. Né? Sempre. Né? E a gente está numa companhia muito agradável, né? Para falar hoje desse tema que é a doença do Alzheimer. E nós convidamos ela que... Eu vou ler porque é muita coisa. Você quer ler? Pode ler, então. Vamos lá, então. Foi docente da Universidade Estadual de Londrina. Sim, hoje, presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, presidente do Instituto Não Me Esqueças, cofundadora, né? Você foi e representante das Associações Brasileiras de Alzheimer no projeto STRID. Stride que pronuncia? Stride. Nosso inglês, vamos treinar Stride. Nada mais, nada menos. Elaine Matheus. Muito Elaine obrigado. Matheus, Elaine Fernandes Matheus, como preferir. Gente, super obrigada. Só a Elaine tá ótimo. O Fernandes aparece, eu até me esqueço, mas é isso mesmo. A gente conhece como Elaine Matheus, mas... Super obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço o espaço de falar de uma coisa tão importante, né? E eu gosto sempre de falar da vida com a doença de Alzheimer, das pessoas que têm o diagnóstico da doença de Alzheimer, porque quando a gente olha para as pessoas, a gente vê a pessoa, a gente não vê a doença. Então, vamos falar disso, acho que a gente pode falar disso de uma forma leve, de uma forma bem comprometida, e dizer da minha alegria de reencontrar o Aurélio, né, colega da UEL, te conhecer, Rony, obrigada pelo convite.
Como sempre, né? Precisamos saber como começou a tua história. De onde vem Elaine? Você é de Londrina mesmo? Eu sou nascida em Londrina, sou pé vermelho, saio e volto, saí e voltei, tenho raiz em Londrina. Minha história não é uma história muito interessante, é uma história, eu diria, sempre é, Elaine, simples, sempre. Uma história comum, né? Então, fui criada em Londrina, tive o privilégio de ter estudado em escolas públicas, depois fiz uma universidade pública, sempre tive um compromisso com a educação pública, essa foi a minha primeira carreira, né, como educadora, formadora de professores na UEL, e sempre neste interesse, né, de fazer, enfim, o serviço público ser um serviço da melhor qualidade possível, e daquilo que eu posso oferecer, né, para a sociedade, para a comunidade, como uma pessoa privilegiada que me reconheço por todas as oportunidades que eu tive. Então, essa é um pouco da minha história, eu falo da minha primeira carreira, que estava contando para o Aurélio, encerrei a minha carreira de docente em 2022, me aposentei na UEL, e já estava, nessa época, num processo de migrar para me tornar o que faço hoje, né? Hoje eu me considero uma ativista na área da saúde pública, na qualidade de vida das pessoas que vivem com uma doença crônica, especialmente, né, a doença de Alzheimer e outras formas de demência. E sempre com recorte também de gênero, né, que mulheres têm alguns desprivilégios, se essa palavra existe. Um deles é ter mais demência do que homens, por exemplo. Então, falar de demência também significa falar um pouco da minha história, né? Filha de uma pessoa que tem uma mulher que teve demência. Tenho 3 filhas, né? Então falo que eu faço um trabalho para deixar um legado também, eu acho, para essas gerações que virão. E principalmente para essas mulheres sempre mais fragilizadas aí nesse processo. É assim, Aurélia, sentiu, né? Você teve essa sua vocação para professor, tinha professores na família, alguém que... Não, curiosamente não. Essa é uma história interessante, porque foi um desafio assim, teu. Foi um pouco... Acho que muitos já passaram por isso. Não me envergonho de dizer, eu era muito ruim em muita coisa quando eu estava no ensino médio. E química, matemática, física, péssima. Naquilo não entrava de jeito nenhum. Eu ia ok em português, gostava muito de inglês. Então, assim, por eliminatória, eu falei, o que dá para fazer que talvez eu ocupe, né, com o pouco que eu sei? E eu tinha as opções. À época, era jornalismo, pensei em fazer jornalismo, pensei no direito e pensei em fazer letras, né? Me formei quando o curso era licenciatura dupla, português e inglês. Não sei exatamente por quê, mas entre as 3, eu escolhi fazer letras em inglês, português e inglês. Depois me formei e segui minha carreira no inglês, né, na formação de professores de inglês. Então, não, eu não tinha professores na família, foi um pouco acaso e uma feliz escolha, né? Não sei se foi tão acaso assim, talvez a gente ache que tenha muito controle sobre as coisas, mas não é a gente que controla. Tinha um porquê, né? Eu fui muito feliz na minha carreira na UEL, assim, sempre gostei muito do meu trabalho ali. E como surge o projeto? A tua entrada em relação à ideia. De onde veio a ideia do Instituto Não Me Esqueças? Né? E, sim, quais os principais desafios nesse início? Bom, você contou aqui da tua história familiar, né? Falou agora, mas provavelmente deve ter vindo daí, não sei. Vem de uma necessidade. Foi. Em 2012, a minha mãe recebeu o diagnóstico de doença de Alzheimer. Na época, ela tinha 72 anos, era uma pessoa muito jovem, muito ativa, trabalhava, enfim, né? Tinha uma vida bastante ativa, muito saudável. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelo assunto. Passei por um processo de longos meses de negação da doença, até que eu entendi que, se eu não conhecesse mais sobre a doença, eu não poderia ajudá-la, e isso também não seria bom para mim, né?
embora os pais dela tivessem tido, os dois tivessem tido doença de Alzheimer, eu era jovem, eu não acompanhei o processo, eu me lembrava de muito poucas coisas, não eram coisas boas as que eu me lembrava. E eu tinha um pouco dessa percepção de que deveria haver mais nas narrativas que eu encontrava à época do que aquilo que eu encontrava. Eram narrativas muito deprimentes. Eu passei a frequentar comunidades de Facebook, eu procurei apoio, né, grupos de apoio. As histórias que eu ouvia eram histórias muito tristes, eram histórias que falavam da doença, da perda. E eu pensava, não é possível, tem que ter mais coisa aqui. Você não recebia um diagnóstico, você recebia uma sentença, né? Recebi uma sentença, né? Quase como uma sentença mesmo de fim. E eu olhava para minha mãe e eu via aquela pessoa cheia de vida, com tanto potencial. E eu pensava, não pode ser só isso. E aí eu entendi que se a gente falasse mais sobre a doença de Alzheimer, sobre a demência, talvez a gente conseguisse encontrar outras formas de compreender e de lidar com o processo. E daí nasceu essa ideia. Em 2015, à época, eu estava na vice-direção do CCH, então tinha acesso e muitos contatos dentro da universidade. Busquei os profissionais da saúde, né, que eu entendia serem as pessoas que podiam falar com propriedade sobre a doença de Alzheimer. O Dr. Marcos Cabreira, que hoje é o titular da cadeira de geriatria da UEL, sempre acolheu a iniciativa e se colocou voluntário nesse projeto desde o início. E nós começamos uma campanha em setembro de 2015. Foi uma palestra. No ano seguinte, eram acho que 8 ou 10 que a gente já tinha organizado. E aí nós entendemos, eu e outras 2 amigas que tinham também as mães com a doença de Alzheimer, nós entendemos que se nós quiséssemos dar sustentabilidade a essa iniciativa, se nós quiséssemos ampliar o que a gente oferecia, né, a gente precisava fundar uma instituição, a gente precisava de um CNPJ, a gente precisava formalizar o trabalho, né? E foi daí que nasceu a ideia do Instituto Não Me Esqueças. Que é um trabalho maravilhoso, Aurélia. Você falou uma coisa... bom, para quem chegou agora no episódio, antes do episódio a gente passou um vídeo institucional que mostra... E você falou sobre uma coisa pesada e tal, né? E o vídeo mostra justamente a alegria do trabalho que vocês desenvolvem. Acho que isso me arrepia de falar. Acho que vendo você falar aqui, o brilho nos olhos... né, do amor que você deve dedicar, né, dedica para isso. Acho que parte daí, né, o trabalho quando você tinha, na verdade, vou usar uma expressão, se você tinha um problema, né, era um problema, né? Sim. Então você buscou uma solução, uma maneira de conviver com aquilo e de certa forma você não se contentou com isso, você procurou fazer com que as outras pessoas tivessem a possibilidade de ter o que você também estava tendo, a informação, né? E isso... Acho que criar uma rede de apoio para essas pessoas também que passavam. Isso fantástico. Tem uma frase de uma advogada bastante reconhecida, famosa, norte-americana, que trabalha, né, sempre defendeu mulheres contra abusos de homens poderosos, né, exemplo do J.O. Simpson e outros, se chama Gloria Allred. Ela tem uma frase que eu adoro, que ela diz... Ela mesma, sendo uma mulher vítima de violência sexual, né, se tornou uma advogada para mulheres que passam por esse tipo de violência. E ela diz que o estágio final da cura é quando você transforma a sua dor em algo para os outros. Então, para mim, né, eu falo mesmo com muito brilho e às vezes com muita emoção, porque foi o meu processo terapêutico, né, o meu processo de aceitar a condição da minha mãe, de aceitar toda... as etapas do desenvolvimento da doença. Ela faleceu há 2 anos. Não teria sido possível, né, se eu não tivesse encontrado outras pessoas com quem eu pudesse compartilhar, não só os momentos difíceis, mas também aquilo que, como eu disse, eu via, né, vida. Eu vi vida o tempo todo até o final.
né? Mesmo quando ela já não falava mais, quando a comunicação tinha que se dar de outras maneiras, que não era pela linguagem oral, tinha vida e amor. E eu achava que falar disso era importante, porque é uma pessoa, quando recebe o diagnóstico, que vai colocar desafios novos para todo mundo ao seu redor, vai passar por desafios também, e vai colocar desafios novos para a família e para os amigos. E o nosso papel é nos reorganizarmos, né? Nos reorientarmos. Então, se a pessoa já não faz mais aquilo como fazia, ela ainda fará outras coisas de outros modos. Eu posso olhar e falar do que ela não faz mais, mas eu posso olhar e falar daquilo que ela faz, e valorizar aquilo, aproveitar cada momento. Então, para mim, foi um processo terapêutico e é até hoje. Todos os dias eu estou na sede, eu encontro essas pessoas, é como se eu estivesse reencontrando, né, toda a vida que ela, né, teve, enfim, né, e com o que eu tive o privilégio de compartilhar com ela até o fim. Hoje a gente fala de uma população que está cada vez, vamos dizer assim, ela é mais idosa. E o que a gente tem de sustentabilidade na saúde pública de apoio? Como que é isso hoje, a realidade hoje? Eu acho que o Brasil tem caminhado a passos muito lentos, né? A mudança demográfica está presente, está sinalizada há algumas décadas, né? A gente viu efetivamente a virada agora, né? Mas não foi surpresa, né? Não deveria ser surpresa para os gestores, né? Então, há alguns movimentos, sim, há alguns movimentos, mas são muito lentos diante da realidade que é muito rápida. Então, nós estamos muito atrás, né? Em relação à própria demência, há muito que se fazer. Nós estamos, eu diria, para ser generosa, uns 20 anos atrás do que se poderia fazer no Brasil e de que outros países, né, com países de alto poder econômico, fazem, e que não diz respeito, né, ao poder econômico unicamente, diz respeito a escolhas políticas, decisões políticas, de como você vai tratar essa população que está envelhecendo, né, e que não é um olhar para a população que está envelhecendo e cuidar da saúde, é um olhar para a população que está envelhecendo e que quer chegar aos 80, quer chegar aos 100, goste ou não, né, quem cuida da Previdência, mas quer chegar aos 100, aos 80 com qualidade de vida, né? Nós não queremos chegar aos 100, aos 80 precisando, né, de internamento ou estando doente o tempo todo. Então, um país que se prepara para o processo de envelhecimento precisa se preparar para dar qualidade de vida para essas pessoas. E quando essas pessoas são acometidas por doenças que vêm em decorrência da idade, a doença de Alzheimer é uma delas, é preciso criar estruturas, ter uma linha de cuidado, né? Não dá para deixar que essa pessoa fique por sua conta e por conta da família, que é o que acontece, né? Hoje, o Estado não tem estrutura para acolher as pessoas que têm o diagnóstico de doença de Alzheimer ou outras formas de demência, e aí a gente, né, pode falar, pessoas que sofrem AVC, corpos de Levy, enfim, tem outros tipos de doença que vão levar a um quadro de comprometimento cognitivo, não tem estrutura. As instituições de longa permanência não têm estrutura, o Estado não tem estrutura. Ressalvas e oásis, né, existem, a exemplo do trabalho que nós realizamos. É um serviço público, né? O trabalho que nós oferecemos, que quem acompanha a gente aí pelo YouTube viu o vídeo, é um trabalho realizado com recursos do município. E vai estar nas nossas redes também, tá? Nas redes sociais, vai estar na ficha técnica, visitem. Perfeito, serão bem-vindos. Você falou uma coisa realmente assim. Na verdade, o Brasil tem essa história, um histórico de abandono com as pessoas com problemas mentais, né? Uhum. A gente sempre fica assim, preocupado com o termo que a gente vai usar, mas assim, eu tenho histórico familiar, assim, principalmente, né? Eu posso falar sobre isso, mas assim, se a gente falar de outros tipos, né?
Antigamente nós tínhamos os manicômios, aqueles sanatórios, as pessoas eram abandonadas lá. Tem um livro chamado né? Holocausto Brasileiro. Falamos disso aqui, né? Acho que foi com o Antônio Neto, né? Que a gente falou sobre as fotos e tal. E então, assim, e você falou, e parece que a gente evoluiu muito pouco, né? Não só nessa questão de se preparar para essa população que atinge idades maiores, mas também em evoluir nos tratamentos desses tipos de doenças que as pessoas se acometem. Não só os idosos, mas também os jovens. Se você pegar... Hoje, assim, uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, às vezes ela não tem onde ser tratada. E a família, principalmente se a família não tem condição, né? Porque alguns tratamentos são medicamentosos, ele consegue manter até uma vida assim, mas às vezes não, às vezes ele precisa de internamento, você não tem, e a gente vê isso em larga escala, até com situações de pessoas com problema de drogadição, você não tem, né? Então, o nosso problema de saúde é complicado, é muito complicado. A gente sabe, assim, acho que um reconhecimento importante. O Brasil é um país continental, né? A máquina é enorme, a estrutura é grande, né? A gente tem um sistema único de saúde que já é um privilégio termos. Poderia e deveria ser melhor, né? Mas a gente precisa reconhecê-lo como um sistema que garante, né, as pessoas, quaisquer pessoas, né, o acesso, apesar de ter os seus pontos nevrálgicos, né, e os seus gargalos. Então, o que talvez a gente ainda não aprendeu a fazer e precisa aprender com muita rapidez é pensar na prevenção, né? Então, quando eu falo desse envelhecimento saudável, eu falo principalmente de prevenção. E aí, a prevenção ou a redução, no caso da doença de Alzheimer ou da demência, eu prefiro falar em redução de risco, né? Porque a gente sabe que prevenir talvez não seja possível, mas a gente consegue, as pesquisas mostram que é possível reduzir riscos. O Japão, por exemplo, tem diminuído, né, o número de pessoas com demência porque tem trabalhado muito fortemente há algumas décadas sobre a redução dos fatores de risco. Então, se você tem uma boa saúde pública, né, e políticas públicas que controlam diabetes, colesterol, hipertensão, tabagismo, alcoolismo, todos esses são fatores de risco para a demência. Agora, surpresa, o fator de risco de maior prevalência, ou de maior importância, vamos dizer assim, é a baixa escolaridade. Então, quando a gente está falando de política pública para esse envelhecimento saudável, a gente não está falando só de quem vai bater lá no SUS porque diabetes está alta ou porque está com hipertensão. A gente está falando dos primeiros anos de escolaridade, a gente está falando dos primeiros anos da alimentação, né? Porque os hábitos alimentares são importantes e são formados muito nessa fase da vida. Então, a gente está falando de políticas públicas que olham para todas essas pessoas e dá a todas elas condições de envelhecerem de modo parecido. Igual não será, mas de modo parecido. Porque as pessoas que têm acesso desde que nascem envelhecerão melhor do que aquelas que já não têm acesso. Então, vejam que o processo de envelhecimento, né, tem CEP. Começa lá na infância. Tem CEP, tem cor, né? Então, é disso que a gente fala quando fala de políticas públicas, né? Você, por exemplo, ter taxação de alimentos altamente industrializados e privilegiar o consumo de alimentos in natura. Como é que você faz isso? Você tem que dar acesso. É preço. Não adianta você dizer para as pessoas que elas têm que se alimentar melhor se elas não têm a opção de se alimentar melhor. O alimento orgânico é mais caro. Também. Não é? Se o que está disponível para essa pessoa é aquele alimento superindustrializado, é o lanche, é isso que elas vão consumir. É a farinha, é o açúcar. Né? Então, políticas públicas passam por isso. Não é só SUS, né? Não é o acesso lá, é muito mais do que isso. Precisa muito? Não. Eu não acho que precise muito. Me desculpem os gestores, talvez eu esteja equivocada, né? Ficaria feliz de poder conversar mais sobre isso.
é uma questão de escolha e decisão, né? Onde vamos investir e como vamos investir, e com olhar para quê? Né? O olhar para um futuro que não é só uma educação de qualidade, uma educação pública de boa qualidade para formar a mão de obra para o trabalho. É para muito além disso. Não pensar a curto prazo, né? Não pensar a curto prazo. Não pensar a curto prazo. Porque nós não vamos mudar isso a curto prazo. Eu já comecei dizendo, e eu tenho plena consciência de que qualquer coisa que eu ainda possa fazer não será, né, para mim. Será para as próximas gerações, porque tudo que a gente plantar hoje vai demorar para ser colhido. Tem uma coisa também, Elaine, que você falou sobre a prevenção, né? Quanto mais cedo você começar a trabalhar alguns aspectos da tua mente, né? Isso vai, se você tiver o risco de ter a doença de Alzheimer, isso vai retardar essa possibilidade, ou os efeitos da doença, né? E os geriatras falam isso. Então, você tem que começar lá com 20 e poucos anos, já tem que começar... Já estamos atrasados, né? Não, a gente já passou, já perdeu um pedacinho. A campanha do ano passado falava um pouco disso. O tema era nunca é cedo ou tarde demais. Então, nunca será cedo demais, sim, aos 20, aos 5... aos 40, mas nunca será tarde demais, então vocês ainda estão em tempo, tá? Porque a gente fala assim... Por Estamos exemplo, todos em tempo. Dentro do projeto, né, do Instituto, eles têm várias etapas, passam por vários processos, né? Uhum. Eu fico imaginando assim, uma coisa que de ter lido meu pouco conhecimento, né? Que a gente fala das fases, né? Isso. E aqui em off você até comentou, eu acho que seria importante que quem está assistindo a gente, de repente, ele saber, mas ele está na fase tal, ele está na fase tal. Uhum. E tem várias outras condições de ele ser ajudado, não pensar exatamente nessa fase, né? Exatamente. As fases, elas são uma medição, vamos dizer assim, né? Talvez didática, né? Que se usa para entender que há uma progressão no quadro da doença que vai ampliando, né, o comprometimento das funções. Então, é disso que se tratam as fases. Existe o que se chama de fase pré-clínica, que é comprometimento cognitivo leve, é um diagnóstico, existe um CID para comprometimento cognitivo leve, pode ou não levar a um tipo de demência, né? Mas essa é uma fase em que há poucos comprometimentos, mas já há alguns. Então, eventualmente, essa pessoa vai perder a funcionalidade na sua gestão financeira, vai começar a encontrar mais dificuldades em fazer a sua gestão financeira, ou no acesso ao próprio celular, ou na sua rotina diária, né? Uma pessoa que cozinhava para 10, 12, 15 pessoas com tranquilidade, agora vai ficando um pouco mais difícil. Então, há alguns poucos comprometimentos. Conforme os comprometimentos vão se ampliando, é que essas fases vão sendo demarcadas, né? Então, quando você tem duas funções comprometidas, pode ser a fala e a memória, pode ser, como eu disse, a questão de gestão, resolução de problemas, pode ser a noção de tempo e espaço, de um estágio inicial, né? E conforme vão se comprometendo outras funções, é que isso vai sendo caracterizado, né, como estágio intermediário e estágio avançado da doença. Então, no Instituto, as pessoas que participam das nossas atividades, elas não são organizadas ou distribuídas em função dessas fases, dessas chamadas fases. Elas estão todas juntas, cada uma com os seus comprometimentos e cada uma com as suas potencialidades, trabalhando aquilo que é capaz de que cada uma trabalhe no momento em que está, né? São trabalhos, se vocês observarem no vídeo, sempre acompanhados por um familiar. Então, em geral, é a pessoa mais responsável pelo cuidado, o cônjuge, um neto, um filho, um sobrinho, que fazem essa ligação também e dão um suporte, né, para que a dificuldade não seja frustrante ou um desafio desmotivador,
né? Então, a gente também faz esse trabalho com a família. Isso a gente chama de terapia de validação, né? Que é também um ensinamento na prática, né? De como você, então, reconhece que, apesar dessas dificuldades que essa pessoa nunca teve, né? Ainda tem tanta coisa muito boa ali e que você talvez nunca tivesse nem prestado atenção, né? Porque você olhava muito para algo e agora esse algo não existe mais e aí você vai ver outras belezas. A gente vê isso no vídeo, realmente. Você falou sobre algumas coisas que vocês desenvolvem lá. Eu queria que você pudesse explicar para as pessoas conhecerem mais sobre o Instituto. Queria que você falasse sobre como funciona o serviço Capaz. O que é o Capaz? O Capaz é uma sigla para cuidado e apoio a pessoas com doença de Alzheimer e seus familiares. A sigla propositalmente foi pensada exatamente para falar das capacidades, né? E é um serviço em que nós oferecemos as oficinas, nós chamamos de oficinas, mas são intervenções, né, terapêuticas, não medicamentosas. Então, nós temos um psicólogo, uma psicóloga, uma psicopedagoga, 2 fisioterapeutas, oferecem essas terapias em grupos de 5 famílias que passam por todas essas terapias durante um período. Então, nós não somos uma instituição em que a pessoa fica o dia todo, como uma casa-dia ou um centro-dia. Eles ficam durante um período, ou da manhã ou da tarde, participam dessas atividades, como eu disse, sempre com um cuidador ou um familiar que acompanha. E essas atividades, então, promovem terapias diferentes, né? Então, a psicopedagoga vai trabalhar as questões motora, memória, jogos, atividades lúdicas. A psicóloga trabalha com terapia que a gente chama de reminiscência e terapia de validação. Então, usa muito fotos, contar histórias, recuperar um pouco das histórias de vida, né, dessas pessoas, fazer esses registros dessas histórias de vida. E os fisioterapeutas trabalham a parte motora, né, sempre com estimulação dupla, que é não só se movimentar, mas também usar a cognição numa tarefa dupla. Então, se vai contar até 10, né, não necessariamente contar 1, 2, 3, mas às vezes fala conta de trás para frente, conta de 10 em 10, diga 10 palavras que começam com a letra X, difícil, letra B, diga 5 coisas que você tem na prateleira da sua casa, enfim, motivando, mobilizando, né, sempre a recuperação também dessas memórias de palavras, fazendo essas relações. Conta-se muito em japonês lá, porque a gente tem uma comunidade oriental bem grande, o fisioterapeuta chegou contando até 10, já sabe contar até 100. Em alemão também, eles já aprenderam a contar. Então, também traz, né, essas histórias, as vidas deles, né? Fazer essas contagens, pede que eles ensinem palavras nas línguas que eles falam. Às vezes é a língua materna, né? Às vezes é a língua da família, de origem. Então, tudo isso faz parte também do trabalho dos fisioterapeutas, que eles adoram se divertir com isso. Você falou que vocês fazem um registro. Como é esse registro das memórias? Por escrito, trabalha bastante foto, então conta a história daquela foto, das pessoas que estão na foto. Eles mesmos vão escrevendo. É que a gente gosta muito de registro. Eu e o Rony, que é apaixonado por registro de coisas. Vocês aceitam parcerias? Nossa, muitos. Então, muitas parcerias. Escolha uma e já peça. Parcerias são bem-vindas, né? A gente, como falei, nosso trabalho tem recursos do fundo, né, municipal do direito da pessoa idosa. O fundo é um espaço em que toda e qualquer pessoa pode destinar parte do seu imposto de renda. Então, isso já é uma baita parceria. Nem todos sabem, mas todos podem, né, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Você vai ver para onde está indo, né? Você vê para onde está indo, então é uma parte do seu imposto que você acompanha e escolhe, né? Eu vou estimular, eu vou incentivar tanto fundo da pessoa idosa, também da criança e do adolescente.
Então, esse é um volume importante de recursos que a gente tem, mas recursos humanos são igualmente bem-vindos, né? Então, parcerias, pessoas que possam disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para oferecer uma prática, uma oficina. A gente tem trabalhos incríveis. Por exemplo, a gente tem o pessoal do Jeep Club de Londrina, que todo mês de julho faz um passeio de Jeep com a galera, assim. Mas vai muita gente, eles adoram. É um domingo de manhã que a gente interage. Vejam, é uma parceria, né? Acontece uma vez por ano, é lindo para todo mundo. Então, eu digo que não tem limite, né? Quando a pessoa quer ajudar, quando ela tem vontade, toca no coração, a gente vai sempre encontrar um jeito de fazer alguma coisa juntos. Eu falo, não me ofereça nada. A gente sempre fala que, Aurélia, essa questão do registro, da importância do registro, porque estamos de passagem. Sim. Né? Mas ainda estamos aqui, né? Se a gente não registrar, como a gente vai poder contar essa história até para nós mesmos depois? Né? Então, eu acho importantíssima essa ideia do registro, né? De você ter isso. Eu acho essa questão do voluntariado, das pessoas que doam o seu tempo, né? Às vezes é mais importante. É lógico que o dinheiro é fundamental para tocar, porque é despesa, mas às vezes o amor que você doa tem um peso, um valor fantástico na vida das pessoas, e isso é a troca. Eu me emociono, você percebe que eu me emociono, eu sou muito chorão, me emociono mesmo. Queria que você falasse sobre o Musicalmente. Essa daí eu achei fantástico. Como é que funciona? Pois é, gente. Esse é um outro projeto também lindo, assim, né? Eu falo, esses projetos nascem no coração, né? Não tem como não serem lindos. Não tem muito segredo nesse projeto, mas olha que história interessante. Essa é uma história interessante. Em 2023... eu participei de uma iniciativa, foi meio que idealizada por um colega meu aqui do Brasil, Fernando Aguzoli, que teve a avó com doença de Alzheimer também, se tornou um ativista. A avó já faleceu e ele continua aí na ativa. E o Gustavo, que é fundador e presidente do CDD, que é Crônicos do Dia a Dia, eles criaram um projeto que se chama Walking the Talk with Dementia. O projeto consiste, porque eles já fizeram a segunda edição. São 5 dias numa caminhada em Santiago de Compostela, né, num modelo muito diferente, porque reúne lideranças e pessoas com demência de diferentes países. Em 2023, eram mais de 20 países, um grupo de aproximadamente 40, 50 pessoas. E o programa não é por todo mundo fazer o caminho todo, porque muitas pessoas com demência seria muito difícil cada dia dormir num lugar. Então, todos vão para Santiago de Compostela e o ônibus leva para diferentes pontos, as pessoas caminham um tanto, o ônibus leva de volta e no dia seguinte devolve no lugar onde pegou. Então, fizemos 3 dias de caminhada, talvez 15 quilômetros ou 20. Mas eu estou contando essa história comprida para dizer que neste evento eu conheci um cara que se chama Dan Cohen. Esse cara criou um projeto, uma coisa muito simples, que ele é um assistente social e fazia um trabalho voluntário numa instituição residencial, um residencial para pessoas idosas. Muitas pessoas com demência. E ele ia lá fazer o trabalho dele e ele observava aquelas pessoas muito apáticas, muito sem vida, muito paradas e outras muito agitadas. Ele teve uma ideia muito simples, que foi pegar um fone de ouvido, descobrir na família qual era a música que aquela pessoa gostava e colocou o fone no ouvido da pessoa. E ele via a pessoa se transformar, né, quando a música era tocada. Bom, isso virou um documentário que fez muito sucesso, vocês podem encontrar, se chama Alive Inside. E eu encontrei esse cara. Conheci essa história dele, eu não conhecia o trabalho, conheci a história dele e tal. Quando eu voltei para o Brasil, um mês depois, abriu um edital do Itaú Viver Mais. Eu falei, eu vou fazer um projeto igual esse cara fez. eu vou pegar essa ideia, que é tão simples, mas é tão genial, até pela simplicidade,
e eu vou experimentar para ver como acontece. E foi daí que veio Musicalmente. Então, basicamente, o projeto consiste em trabalhar a música como uma terapia de estimulação também, mas a gente trabalha dentro dessa perspectiva da personalização das músicas. Eu sei que conceitualmente, para quem é musicoterapeuta, isso tem um sentido diferente, então eu vou corrigir a minha fala, porque na tradução em inglês seria isso, mas é a criação de repertórios próprios para cada pessoa. Porque assim, uma playlist individual, né? Porque assim, todo mundo sabe da importância da música, todo mundo fala que a música é importante, e quando a gente pergunta para alguém: que música seu pai gostava de ouvir? A pessoa fala assim: meu pai ama sertanejo. Sertanejo não é música, é um estilo musical. Que música sertaneja seu pai gostava de ouvir? Não sei, hein? Ele ouvia um monte. Então, assim, o trabalho consiste em buscar fazer esse refinamento, assim, até chegar naquelas músicas que realmente, quando tocam, né, tocam. Então, o Musicalmente é isso. É um projeto em que a gente vai reconstruindo um pouco dessas histórias de cada um, a partir das memórias das suas músicas, né, que todos temos. Você falou agora desculpa, vou cortar. Mas a memória emotiva é um negócio muito doido. Ela falando aqui, eu fui lá no Centro Cultural Vergueiro de São Paulo. E lá tinha um projeto muito legal, que você sentava, você pegava um fone de ouvido, aí você escolhia a música, você sentava, colocava o fone, e eu fazia um horário de trabalho meio doido, que era office boy. Então eu fazia rapidinho para poder dar tempo de chegar lá e escolher uma e ouvir. Você saía de lá outra pessoa. E isso me trouxe até hoje, é uma prática que eu faço. Eu sou obrigado a ouvir música. Assim, a música para mim é uma coisa que liga várias outras coisas. Então, exatamente. É fantástica essa ideia da música. A música momentos, né? Sim. Sabe aquela música que marca aquele momento, aquela história, né? Eu era apaixonado por aquela menina e tinha aquela música que tocava. E toda vez que eu ouço aquela música, eu lembro daquela menina. Minha esposa, não fique brava. Tá? É uma história só. Não era aquela menina, não era ela? Era ela, né? É uma história hipotética. Tá. A gente entendeu. Não, você devia corrigir falando que era ela. Era você. O projeto é maravilhoso. Essa ideia da música é muito bom. E a gente oferece essa iniciativa também em grupos menores, né? Normalmente, neste grupo, nós temos pessoas que já estão com um comprometimento um pouco mais acentuado, né? Principalmente da fala ou, às vezes, da parte motora. E também oferecemos em domicílio para aquelas famílias que já não conseguem mais acompanhar os trabalhos lá na sede conosco. Então, a gente consegue levar isso para casa, né? Para que a família aprenda um pouco e se motive a fazer, né? Não tem muito segredo, mas se você não tem quem te convide a fazer, às vezes fica esquecido, né? Hoje vocês atendem quantas pessoas? Hoje, na sede, nós temos 113 famílias atendidas. Olha, meus amigos, 113 famílias. Precisamos da ajuda de vocês. Não é fácil manter. Não é fácil manter. Eu vi, você trouxe aqui um material. Esse é o momento que a gente divulga nossos livros. O Rony nunca traz, tá? Então o convidado está trazendo. Mas essa é a ideia do convidado trazer, né? Ainda bem que o convidado... Não é bem um livro. Eu trouxe um exemplo, assim, um aqui, volume, tá? Nós produzimos esse material, se chama Plenamente. São 4 cadernos educativos, nós chamamos assim, com uma ilustração maravilhosa de um artista local, né, formado na UEL, incrível, acho que ele capturou muito bem a ideia do que a gente queria. E esse material conta a história de 3 famílias hipotéticas que convivem com a doença de Alzheimer, diferentes famílias em termos de organização familiar, em termos de estágios da doença e de condição socioeconômica. Então, fala um pouco dessas realidades. E
ao longo do material, você tem alguns QR Codes que você pode acessar informação mais técnica, sites oficiais do próprio Ministério da Saúde e outras dicas muito simples, desde o que perguntar para o médico quando ele te der o diagnóstico, para você não ficar catatônica na frente do médico, que muitas vezes acontece, até questões que tratam de cuidados paliativos. Então, é um material que a gente fez para as famílias, né, para ser também um material leve, um material tranquilo. Foi produzido com pessoas que participam das atividades do Instituto, então, famílias que convivem com a doença de Alzheimer, pessoas que têm o diagnóstico e profissionais, né? E a gente tem nessa coletânea outros 4 cadernos, que a gente chama de pedagógicos, que são atividades que podem ser feitas em casa. E faz parte Tudo gratuito, você pode entrar no nosso site. Eu trouxe só para deixar um gostinho para vocês verem que lindo que ele ficou. Ficou lindo, é lindo, gente, é lindo. Muito, muito lindo. Dá vontade de ler para criança, inclusive, e pode ler, não tem problema. Eu vi, aqui no final tem umas histórias, são relatos de São as nossas biografias, essas, de quem participou do material. E as pessoas podem acessar o nosso site, né, www.nãomeesqueças.org.br, baixar o material lá ou ler online também, dá para ler direto no digital. Além de informação, é uma obra de arte, gente, de verdade. Olha, nas escolas, tem como as escolas fazerem parcerias com vocês também? Sim, a gente tem um trabalho bem já encaminhado com a Secretaria Municipal de Educação em Londrina. Todos os anos, nos últimos 4 ou 5 anos, a gente faz um trabalho de formação durante o mês de setembro, que é o mês mundial, formação com os professores, com literatura, né, infanto-juvenil voltada para esse tema. E a gente espera fortalecer. E todo o trabalho com a escola é sempre muito bem-vindo, porque a gente gosta, explora e reconhece a importância da intergeracionalidade para os dois, né? É bom para eles, é bom para as crianças. Então, sim, é um espaço muito bacana de trabalhar. Porque eu acho que quanto mais cedo, igual a gente falou, é necessária essa fala. Sim. E quanto mais cedo a gente falar sobre isso, melhor, né? Ele já começa a ajudar e também ajuda a cobrar novamente, para que tenhamos políticas públicas, porque senão a gente sempre vai ficar falando e não vamos mudar. Vamos secar gelo. Mas a gente cobra, a gente continua cobrando. Bom, somos chatos para isso. Por falar, a gente gosta de cobrar. Por falar em apoio, nós precisamos falar dos nossos apoios, que sem eles nós não continuamos com o nosso programa aqui, né, Rony? Então, olha só que satisfação também, né? A gente tem um programa desse onde a gente consegue trazer a professora. A gente consegue trazer aqui, falar de saúde pública, consegue fazer cobranças que são necessárias serem feitas e que, quem sabe, as outras pessoas também entrem com a gente nessas histórias, né? Sim. E venham participar e venham cobrar e deem pautas para a gente também, de outros assuntos que a gente sabe que tem N assuntos de saúde pública. Se as pessoas tiverem sugestões, né, de outros assuntos, a gente já falou sobre autismo aqui, né? Falamos sobre a atividade física, né? É necessário. Em alto rendimento. Então, eu acho que uma coisa vai linkando com a outra, né? Então, embora o nosso foco seja muito cultural, porque a gente é do ramo, né? A gente acaba... Eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho. Sabe por quê também, Aurélio? Porque aqui pode, chefe. Aqui pode, chefe. Bom, então vamos agradecer nossos apoiadores, a DGA Music, nossa casa aqui. Mais uma vez, né? Guilherme está sozinho hoje. Guilherme está hoje. aqui solito, mandaram ele trabalhar um pouquinho, né? Foram descansar. Cervejaria Brasser, Shop Brasser. Um abraço lá pro Marcos e pro Marcos. A Reinvent Fitwear e Academia. Precisamos fazer? Ainda visita. Mais agora, ela falou que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sempre. A Força Têxtil do Moacir Medri, nosso querido grande amigo e parceiro. A The Art Revista. A revista The Art. Já estamos fazendo um convite aqui para ter uma pauta com você lá na Nossa, era um prazer. Então, para nós vai ser excelente. O ICAB. Instituto Cultural Arte Brasil. Projeto maravilhoso. A Notória. A Notória, nossa parceira aí
tá aí fazendo os registros de marca. Pessoal, se você não tem o registro da sua marca, ó, notória, acompanha, porque é importantíssimo isso daí. E a nossa, né? Nós temos aqui esse momento. Momento de presentear nossa convidada aqui, que é lá do cadê meus personalizados? Ateliê Café Felicidade. Olha, um presentinho para você não esquecer da gente. Vamos Esse é o ver primeiro já. presente. Na hora que você for tomar um cafezinho... Eu já vou abrir, porque eu sou muito curiosa. Olha só, eu Você ganhei ficar olhando a pra canequinha gente lá, fala, do Pode Chefe. Não me esqueça. Não. Obrigada, gente. Que linda. Maravilhoso. Obrigada. Bom, e o nosso parceiro, né, querido? Oncolog. A Oncolog, né, Rony? Oncolog... O que você tem para falar da Oncolog, Olha Rony? aí, Aurélio, nossos parceiros da Oncolog, estamos falando de medicamentos especiais. E falou medicamentos especiais, falou Oncolog. Ó, a Oncolog, ela trabalha com a manipulação de medicamentos tanto para humanos quanto para pets. E trabalha com a distribuição de medicamentos para hospitais oncológicos e também para hospitais que trabalham, clínicas que trabalham com oncologia. E, Aurélio, tem um negócio importante. Se você precisa de um remédio, esse remédio não tem no Brasil, a Oncolog, através da sua parceira do grupo, a Pharmatec, ela busca esse remédio. Nos Estados Unidos, na China, na Índia, onde tiver. E chega aqui, a entrega é rapidíssima. Cara. Eles têm um serviço de delivery que atende a pessoa física com medicamentos de alto custo e medicamentos de oncologia, hematologia e medicamentos para doenças raras. Basta você entrar em contato pelo site deles, que é o www.oncologmedicamentos.com.br ou pelo Instagram, @oncologmedicamentos, ou também pode ser pelo WhatsApp. Tem 2 números, anota aí, ó, 11 4780 3781 ou 11 95 777 0001. Muito bem, entendeu? Tá fraco, a Oncolog trabalhando para atender bem você. E lá você vai ter medicamentos para ginecologia, oncologia e dermocosméticos, suplementos e vitaminas e medicamentos para o seu pet querido. Olha aí. Ô, Rony, lembrando que a Oncolog trabalha com delivery, né, com atendimento personalizado e também faz parcelamento no cartão de crédito. Isso é muito importante, cara. Parcelamento ajuda bastante. Ela realiza uma entrega segura e de qualidade, garantindo o cumprimento do prazo, seguindo as normas sanitárias e as práticas de qualidade do mercado. E os medicamentos chegam em embalagens qualificadas dentro dos padrões recomendados pelos laboratórios farmacêuticos e autoridades sanitárias. Muito bem, Aurélio. Tem um detalhe aí, ela disponibiliza um serviço de assistência farmacêutica, uma completa equipe para suporte técnico qualificado para a garantia e a qualidade da assistência farmacêutica. É isso aí. Atendimento em todo o território nacional, só com a Oncolog Medicamentos Especiais. Isso, se quiser saber mais, como é que faz? É só olhar aí na nossa ficha técnica que vocês vão ter telinha, todas as informações. Tá... E por falar em Oncolog, falando Lógico, em presentes... Eles sabiam que você vinha. Olha, e aí eles falaram assim, vamos mandar uma lembrança para ela. E eu acho que a Oncolog pode ser uma grande parceira da gente conversar com eles. Opa, maravilhoso. Alan e Marcelo, vou cobrá-los. Já ganhou. A gente pensar Olha só. Temos aqui uma... Gente, que coisa maravilhosa. Eu vim aqui, ganhei um espaço incrível e ainda vou ganhar presentes. E a Oncolog preparou um material. Aqui tem um mousepad, tem uma caneta, tem mais assuntos sobre olha eles. Olha aqui, gente. Não, pra quem que eu mostro isso? Pra eles morrerem de inveja. Aqui, ó. Dá só uma olhada. Você tomou aquele chopp que a gente ficou devendo. A gente ficou devendo o chopp que a gente ficou devendo para ela vai tomar depois, tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Oncolog. Obrigada. E a gente sempre agradece os nossos parceiros que são de fundamental ajuda para que a gente possa manter esse projeto. Em breve a Oncolog vai estar com a gente aqui, né? Vai. Bom, em breve. Estamos com eles aí. Já está agendado. Está agendado, em breve. Bom, mas voltando ao nosso assunto, Elaine, o que você acha assim, que a sociedade pode melhorar em relação a esse estigma que existe ainda em relação à doença de Alzheimer? Existe algo que pode ser feito? Esse trabalho que vocês fazem ajuda nessa conscientização? Que mais que as autoridades? Quem que pode... E sempre podemos fazer tanto e mais, né? Você me perguntou logo no início os desafios, né? Quando nós começamos,
Eu acho que são os mesmos desafios que a gente tem hoje, que é de pautar sempre, né, essas questões delicadas com muita tranquilidade, muita serenidade. Hoje, nós sabemos que pior do que o diagnóstico da doença é o estigma em relação a ela. Existe muito preconceito, muita falta de informação que gera o preconceito, né? O preconceito e a discriminação vem de não conhecermos, de acharmos, como eu ouvi quando minha mãe recebeu o diagnóstico na porta do pronto-socorro, no evangélico, meu pai foi internado às pressas e eu estava com a minha mãe. Ela e eu não tinha outra possibilidade e o recepcionista não nos deixava entrar, só podia entrar uma. Eu dizia, mas eu não posso deixar ela aqui. E ele dizia, então entra ela. Eu falava, mas ela não pode entrar sozinha. Até que eu precisei dizer, e foi a primeira vez que eu falei isso em voz alta, assim, né? Então foi impactante por várias razões, inclusive essa, que eu disse, minha mãe não pode ficar sozinha, ela tem Alzheimer. E ele falou, não parece, né? Isso é uma expressão de desconhecimento, porque quando a gente fala da doença de Alzheimer, as pessoas imaginam aquelas pessoas nos estágios finais da doença, completamente incapacitadas. Então, é importante que a gente diga, né? Existem hoje no Brasil cerca de 2,2 milhões de pessoas com algum tipo de demência. E elas estão aí. Destas, só 20% tem o diagnóstico, 80% não tem. Então, essas pessoas estão aí, entre nós. Então, esse é o desafio, Aurélia. Eu diria que o nosso desafio como sociedade, né, sermos inclusivos, sermos empáticos, entendemos que essas pessoas precisam, né, do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa compreensão, da nossa resiliência, né? Somos nós que temos as nossas capacidades cognitivas preservadas e que temos a nossa saúde mental preservada, é que precisamos fazer que a vida delas tenha qualidade, né? Esse é o grande desafio como sociedade, de olharmos para a doença de Alzheimer com naturalidade, né? Sem medo. E buscar, né? Tem que buscar o conhecimento sobre o assunto também. Exato. Né? Se informar. Né? Hoje existem canais importantes que a informação está acessível, né? Muito mais hoje do que há 14 anos, quando eu comecei essa jornada, e eu espero que esteja muito melhor daqui 3, 5, 10. Vou só ressaltar mais uma vez, tem bastante material no site, tá? Na página do Instituto, da própria FES, né? A FEBRAS. Da FEBRAS também tem bastante material lá. Uhum. Visitem, vai estar na ficha técnica, vai estar... É fácil de ir lá, gente. Localiza, se inscreve, vai lá, tem material para baixar. Então, aproveitar, né? Falta de material, claro. Falta de conhecimento não vai ser. Né? E buscar apoio, né? A gente está lá para isso. Então, nós temos limitação no número de famílias que a gente pode acolher nas nossas atividades diárias, mas nós temos grupos de apoio para as famílias, nós temos palestras gratuitas também, uma vez por mês, em que as pessoas podem buscar essa informação, sempre com excelentes profissionais, grupos de terapia comunitária. Então, também é um desafio para as famílias, né? E eu deixo como um convite, mas um apelo também, que se você que está acompanhando o programa, né, tem alguém na sua família que você ama, que tem o diagnóstico, procure pela gente, não fique sozinho, né? Você não está sozinho. Tem muitas outras pessoas com quem você pode compartilhar as suas dores e também as suas alegrias. Hoje vocês atendem só pessoas de Londrina, né? Hoje nós atendemos as pessoas de Londrina. Porque tem a limitação do recurso público, por ser um recurso público do município, né? Então, assim, mais uma vez, a importância das pessoas contribuírem, ajudarem para que eles possam ampliar, né? Amanhã, hoje são 113, né? Amanhã sejam 250, 500, Sim. Tendo espaço, tendo recurso financeiro, né? Então a gente reza por isso. Bom, mas eu acho que a gente vai ter que falar de novo, Aurélia, que assim, quando você for votar, quando você for escolher alguém, lembre dessas pautas. Sim. É fácil. Eu escolhi o Aurélio
Aurélio, eu preciso que você vá lá, me ajude, nós temos essa situação que é crítica. Então, se o Aurélio é o meu vereador, eu vou nele. Lembrar que quando você deposita o seu voto, você tem um gesto de confiança. Isso. E também você tem um nós, gesto nós de cobrança. não estamos fazendo política para ninguém aqui, nós só Não. estamos falando da conscientização, tá, Sim. gente? Não é... Que é fundamental, porque eu conscientização. costumo dizer assim, o serviço que nós oferecemos não tem segredo, né? Não é a coisa mais incrível, né, do mundo. Acontece em muitos lugares fora do Brasil, basta vontade política e pouco dinheiro, tá? Então, assim, deixo também o convite para os legisladores de Biporã, Cambé, das cidades vizinhas, venha conhecer o nosso trabalho, né? Saiba como fazer isso e levar para o seu município. O fundo tem recurso, né? Então, o dinheiro está aí, né? É uma questão, como eu disse no início, vontade política, reconhecimento desta como uma pauta importante, urgente e necessária. Nós vamos fazer aqui, Aurélio, e vai ter aqui na nossa mesa, sempre vai ter alguma coisa do Instituto para lembrar. Perfeito. Porque essa causa é nossa. Vamos. Maravilha. Como a gente abraçou o do autismo, vamos abraçar. Abraçamos a causa. Muito obrigada. Precisamos falar. É isso mesmo. Sempre lembrar. Amém. Não me esqueça. Não me esqueça. Elaine, você é uma mulher da ciência, né, da academia. E como que a ciência está dentro do Instituto e como ela contribui essa pesquisa que vocês desenvolvem e essa parceria que vocês têm com a Universidade Estadual de Londrina, professor Marcos, você falou aí, outras pessoas que atuam. É uma pergunta bem grande. Assim. Mas é uma pergunta importante. Eu falo que tudo que eu falei até agora, eu digo que é sempre a ponta do iceberg, aquilo que aparece, que as pessoas veem, é o serviço que a gente oferece, né? Tem duas questões muito importantes, dois pilares que sustentam tudo isso. Que é advocacy, que é fazer política pública, que é estar em contato, né, com as pessoas que têm o poder, né, de desenhar políticas públicas, mais do que desenhar, né, de pôr em ação, de executar as políticas públicas, e o outro é a ciência, é a pesquisa. Então, a gente tem bastante envolvimento, principalmente pela FEBRAS, com pesquisas. O projeto que nós fizemos referência no início, o STRIDE, foi um projeto de 4 anos. A FEBRAS foi a líder do projeto pelas associações de Alzheimer aqui no Brasil. Eram 7 países envolvidos, países de baixo e médio poder econômico. Então, o trabalho da ciência, da pesquisa, está o tempo todo, né, orientando as nossas práticas. Essas experiências que eu trouxe para vocês e que eu contei, elas nascem, né, de estudos que colocam essas como experiências bem-sucedidas. Então, hoje tem uma literatura muito grande, né, mostrando a importância das terapias não medicamentosas, como a gente chama. Em alguns estudos, isso aparece tão importante ou mais importante, inclusive, do que os próprios medicamentos. Os medicamentos para a doença de Alzheimer, os mais novos, recentes, aprovados no Brasil, já tem mais de 20 anos, quase 30. Né? Os que estão hoje sendo desenvolvidos vão demorar para chegar e ainda não são modificadores do curso da doença. Né? Eles prometem atuar nos estágios mais iniciais, diminuir... São paliativos. Diminuir algumas, né, das consequências, mas a gente está longe da cura. Então, hoje, os tratamentos não medicamentosos são reconhecidos e são parte, né, de muitas políticas em outros países. Né? E eu repito, por que diz que estamos 20 anos, pelo menos, atrasados? Porque a ciência já nos mostrou, né, a importância disso, dos tratamentos não medicamentosos, tanto quanto da redução dos fatores de risco. Ainda dá tempo, Aurélio. Ainda dá tempo. Opa, se dá. E a universidade? E a universidade é uma parceira fundamental. A gente tem a parceria com o Grupo de Estudos sobre Envelhecimento, a gente tem a parceria com profissionais que atuam dentro da universidade. Falei do Dr. Marcos Cabreira, a Mara Solange, que foi, né, pró-reitora de extensão e é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Envelhecimento, a doutora Lindsay Nakakog, que atua na PUC. Então, eu falo que Londrina, e a grande Londrina, é muito privilegiada, porque nós temos excelentes centros, né, de pesquisa e de formação, que também acho que ajudam a qualificar muito da informação que a gente acessa e divulga.
Aurélio. O tempo nosso. Bom, mas setembro é o mês que é o mês que é o mês para conscientização, né? Que tipo de atividade que vocês costumam desenvolver nesse mês para alertar a população, para chamar atenção para essa questão da doença do Alzheimer? Setembro é o mês mundial da conscientização. O dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença de Alzheimer e outras demências. Nós fazemos em Londrina uma ação no Aterro do Lago Igapó. Já esse será o nosso 3º ano. Será no dia 21, que este ano será um domingo. Então, já estou deixando um convite bem antecipado. Quem está ouvindo a gente aí participando. Chegada da primavera, véspera do começo da primavera. Então, a gente vai lembrar aqui, tá? Você manda para a gente lembrar aqui mais perto. Isso, vamos fazer um trabalho de convidar todas as pessoas, porque ali a gente tem muita informação e serviço também, né? Então, a gente tem serviços simples, aferição de pressão, glicemia, mas são importantes, porque são fatores de risco, então é importante a gente estar atento a isso. Normalmente, a gente tem parceria com os estudantes de medicina da PUC, que fazem um exame que se chama Mini-Mental. É um exame que faz um rastreio cognitivo para ver assim, como é que anda a nossa memória e as nossas funções cognitivas. Acho que eu vou lá, Não é um diagnóstico, mas às vezes tem gente que sai de lá com uma recomendação para fazer uma avaliação, né, da saúde do cérebro. E é uma oportunidade da gente acessar o conhecimento de uma forma divertida. A gente tem muita atividade para a família toda poder participar, né? Então, a dica, dia 21 de setembro, no Aterro do Lago Igapó. E durante o mês todo de setembro, fique atento às outras atividades que possam acontecer. Sim, muitas palestras e muitas atividades. Ainda mais perto ainda. Vamos. Para quem tem um familiar com Alzheimer recentemente, assim, descobriu, assim, quais seriam os primeiros passos? O que você diria? Você assim, olha, teve diagnóstico, calma. Pega o telefone e liga. Isso. Respira, Instituto. Primeira coisa, isso, tá tudo bem, né? Eu falo, ninguém quer receber diagnóstico de nada, não é? Imagina se alguém te perguntar o que você quer ter, né? Nada. Quero chegar aos 120 e dormir assim e tchau. Então, assim, né? Acho que muita serenidade, muita tranquilidade, daí a importância da gente conhecer, né? Para que esse não seja um momento mais difícil do que ele precisa ser, né? E a partir daí buscar se informar. Quanto mais a gente conhece, mais fácil é o processo para a gente e para a pessoa que tem o diagnóstico. Mais a gente consegue fazer dessa trajetória uma trajetória tranquila dentro daquilo que pode ser tranquilo, né? Sem romantizar. É um processo difícil, né? Há perdas no caminho, mudanças de papel, né? Filhos que passam a assumir o trabalho de serem pais dos seus pais. Mas tudo isso pode ser vivido com muito mais leveza se a gente conhece, se a gente entende e se a gente aceita, né? É uma fase da vida, uma etapa, né? Algumas pessoas vão passar por isso. Então, esse é o meu conselho, eu diria assim, minha sugestão, né? E podem nos acessar. A gente está sempre ali para orientar, para acolher. Os grupos de apoio são importantes, ajudam bastante nesse processo de aceitação e entendimento. Isso aí. Nosso tempo, o papo a gente podia ficar horas aqui falando. Muito Aurélio, bom. Acho que esse é o primeiro, né? É o primeiro. Assim, a Ela gente vai queria voltar. abrir espaço. Se você quiser falar mais alguma coisa que você acha que ficou faltando, fique à vontade. O espaço é teu. O espaço é teu. Se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa. Antes de qualquer coisa, um imenso abraço e muita paz e gratidão a todos do projeto. Ah, sim. Com certeza. A todos em geral. Com certeza. Eu não vou falar muito mais, porque você não me convida para voltar aqui. Eu poderia contar outras coisas, mas eu vou guardar.
Eu quero agradecer, gente, mais uma vez. Vocês, né, eu digo, quem faz mídia, né, tem um poder enorme de alcançar as pessoas e levar essas informações que às vezes são delicadas e as pessoas não buscariam de outra forma, né? Mas seguem vocês, confiam em vocês, e aí hoje elas estão aqui tendo acesso a um assunto que muitos queremos não ouvir e não falar sobre, mas que é importante, né? Então, eu quero agradecer, deixar minha enorme gratidão a vocês, estender a minha gratidão a toda a equipe do Instituto que faz acontecer esse trabalho tão lindo. É uma equipe altamente comprometida, são pessoas que trabalham com propósito. Acho que isso faz muita diferença, né, no trabalho que a gente desenvolve ali. Então, gratidão é o que eu tenho para dizer ao final. Obrigada. Bom, a gente também, né? A gente quer agradecer, assim, primeiro, né, a tua disponibilidade de vir aqui, né? Nosso podcast é um podcast humilde, né? Pequeno, né? Perto de grandes programas de mídia, mas a gente procura trazer pessoas que tenham algo para acrescentar, e eu acho que você hoje, né? Fantástico, fundamental o assunto. Parabenizar pelo trabalho, parabenizar a equipe, a dedicação das pessoas, né? Chamar a atenção novamente, quem puder, quiser ajudar, procure as informações, está na nossa... Tem todos os contatos. Está tudo aqui, se não quiser, busca no Google, lá se não achar, é difícil, busca lá, Instituto Não Me Esqueças, é facinho de achar, e... vá lá, visite, né? Procure se informar, porque, né, amanhã pode ser eu, pode ser o Rony, alguém da nossa família. Então a gente precisa estar aí unido, né? Porque a união faz a força, né? Já dizia aquele. Então, assim, muito obrigado mesmo, né? Porque... Aurélio, aqui como sempre a gente faz, né? A gente faz a reverência a você por ter aceito o nosso convite e saiba que encontrou 2 parceiros. Sim. Obrigada. Tá? Fico Muita muito paz feliz. E gratidão a vocês. Sabe por quê? Porque aqui pode, chefe! Boa. Obrigada, queridos. Obrigada.